Alô, galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Márcio Alves, professor de Química. É, eu estou aqui hoje gravando uma videoaula para explicar melhor para vocês como que será a nossa atividade, certo? De Química, como que eu quero que vocês façam, que vocês respondam. Então, aqui é um exemplo que eu vou estar respondendo aqui para que vocês obtenham um melhor resultado na nossa atividade, no nosso teste, né? Então, olha, a questão é o seguinte, ela diz o seguinte, ó, indique o número de moléculas, certo? O número de moléculas, o número total de átomos em cada molécula, número total, né, de átomos em cada molécula, o número de elementos químicos e o número total de cada elemento químico em uma molécula, certo? Então são essas quatro informações aí que ele está pedindo, a questão está pedindo, certo? Então, a maneira que eu quero que vocês respondam é dessa forma aqui que eu fiz. Olha, eu utilizei aqui na régua e fiz aqui uma tabela. Eu quero que vocês respondam dessa forma, ok? Vocês coloquem aqui os itens, né? Aqui nas linhas e aqui as informações que ele está pedindo nas colunas. O número de moléculas, o número total de átomos numa molécula, certo? O número de elementos na molécula e o número de cada átomos de cada elemento na molécula, certo? Vou explicar para vocês, tá? Para que fique poucas dúvidas. Vocês vão ver que é bem simples, é uma atividade bem fácil de ser respondida. Então começa assim, ó. Eu tinha até iniciado a responder aqui, né? A primeira coluna, já até respondi. Então eu vou explicar para vocês. O número de moléculas, né? Coloquei aqui na primeira coluna, o número de moléculas. O número total de átomos, coloquei aqui na segunda coluna, certo? O número de elementos, coloquei aqui na terceira, o número de elementos químicos na molécula. E o número total de átomos de cada elemento, eu coloquei aqui na quarta coluna. Então, a letra A gente começa aqui pela substância H2O, certo? É a substância a mais conhecida, né, que nós temos. Representa a molécula de água, H2O, né? Como todos vocês sabem, nós sabemos, é a molécula de água. Só que aqui nós não temos só uma molécula. Aqui nós temos um númerozinho aqui que está indicando que nós temos 4 moléculas. Esse 4 aqui indica o número de moléculas, 4 moléculas. Então eu vou colocar aqui o número de moléculas, 4 moléculas de água, de H2O, certo? Esse número aqui, nós chamamos ele, vocês podem, na página anterior ao exercício, explica o que significa esse número aqui. Esse número é o coeficiente, ele indica o número de moléculas. Professor, e esse númerozinho que aparece aqui embaixo, esse 2 aqui, 2, certo? Esse 2 aqui, ele é o índice, ele indica o número de átomos de um elemento em uma molécula, certo? O índice 2 aqui está indicando que aqui tem 2 átomos de hidrogênio. E o oxigênio, como só tem um átomo na molécula de água, um átomo de oxigênio, então não é necessário a gente colocar o 1 aqui, não precisa. Aqui já está subentendido que aqui tem um átomo de oxigênio e 2, quando tiver mais de 1, aí sim você tem que colocar aqui o 2, né? Aqui tem 3, ó, então por isso aparece 3 átomos de hidrogênio. Nessa molécula aqui tem 4, aí a gente coloca aqui 4 átomos de hidrogênio, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos responder a primeira coluna. Aqui é 4, né? Átomos de H2O, certo? Na letra B, nós temos uma substância aqui chamada amônia, certo? É NH3, o NH3.
Certo? Tem quantas moléculas de NH3, professor? Aqui nós temos 5. Ó. Esse é o coeficiente. O coeficiente indica o número de moléculas, que são 5. Na letra C nós temos uma substância aqui. Eu não pesquisei aqui que substância é essa. Eu sei que é uma base, né? Uma substância básica, alcalina, porque tem um grupo aqui, OH, que caracteriza uma substância básica, certo? A substância básica, para quem não sabe ainda, é uma substância que não é ácida, certo? Que ele consegue neutralizar a substância ácida. Se você misturar aqui uma substância básica, que é essa aqui, com uma ácida, você vai neutralizar a acidez da substância ácida. Então, essa substância aqui, ela é a C2H4OH2, né? Entre parênteses, ó, OH. Aqui nós temos duas moléculas, né? Duas. Então, eu coloquei aqui 2. E nesse último exemplo aqui, na letra D, nós temos uma substância aqui também que eu não pesquisei o nome dela, né? Ela tem 3 moléculas, certo? 3 moléculas aqui dessa substância, certo? 3, ó. O coeficiente 3 está indicando a quantidade, certo? Vamos agora para a terceira coluna, né? Vamos pular a segunda, vamos para a terceira, né? Que é a terceira aqui, olha. Ele pede o número de elementos químicos. Bom, então, quantos elementos nós temos aqui? Vocês viram na aula anterior que os elementos são simbolizados, né, são representados por símbolos, né? Então, e como é que é essa simbologia? O elemento é simbolizado pela letra maiúscula, certo? O elemento, e acompanhado de uma letra minúscula, quando for o caso, né? Nós temos um exemplo aqui do hidrogênio. O hidrogênio é representado pela letra H, certo? H, hidrogênio. E como nós temos outro elemento com a letra que começa com a letra H, ele é a letra maiúscula primeiro e a minúscula depois, que é o hélio, certo? Então esse aqui é o hidrogênio, e esse é o gás hélio, certo? Gás hélio. São dessa forma que a gente simboliza os elementos, através de letra maiúscula e minúscula. Nunca a primeira letra minúscula, certo? Nunca. Sempre vai ser maiúscula primeiro. Então, tem vários casos aqui, ó. Outro exemplo, o N. Nós temos o N de nitrogênio, temos o N também, o Na, que representa o sódio, certo? Na, sódio. Ó, maiúscula, minúscula, Na. E o N, professor, o N é o elemento nitrogênio. Nitrogênio. Então tem vários casos aí, e dessa forma que a gente faz a simbologia, certo? Então vamos lá, o número de elementos, né? Aqui nós temos, olha, o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Número de elementos. Então nós temos na molécula de água nós temos dois elementos, né? O número total de elementos. Na molécula aqui de amônia, nós temos também 2 elementos, que é o nitrogênio e o hidrogênio. Então, são 2 elementos. Nessa molécula aqui, nós temos quantos elementos? Vamos lá. Um é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, certo? Professor, mas esse aqui tem 2 hidrogênios aqui, ó. Certo, é o mesmo elemento, certo? Hidrogênio, aqui tem 4 átomos de hidrogênio aqui e aqui tem 2. É o mesmo elemento. Nós estamos contando só o número de elementos diferentes, né? Aqui carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, nós temos 3 elementos. Nesse último aqui, na letra D, nós temos também 3, ó. Carbono, hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio, certo? Ó, hidrogênio 2 vezes. Então,
o número de elementos que nós temos aqui são 3. Carbono, 1, hidrogênio e nitrogênio. 3 elementos, certo? Certo. Agora vamos aqui para a última coluna, né? A quarta coluna, para depois a gente ir para o número aqui total de átomos de cada molécula. Então vamos começar aqui. Essa quarta coluna, ele quer o número de átomos de cada elemento, número de átomos de cada elemento em uma molécula. Então vamos lá, vamos começar aqui. A letra A, nós temos aqui o hidrogênio. Vou lançar aqui o hidrogênio. Deixa eu ver aqui. Bota aqui, hidrogênio. Hidrogênio. Nós temos quantos átomos de hidrogênio aqui em uma molécula de água? Vamos lá, turma. Quantos átomos? 2, né? 2 átomos de hidrogênio em uma molécula de água. Quantos átomos de oxigênio nós temos na molécula de água? Apenas um átomo de oxigênio. Aqui na letra B, na amônia, nós temos nitrogênio e hidrogênio. Nitrogênio e hidrogênio. Quantos átomos de nitrogênio nós temos na molécula de amônia? Né? Aqui, olha, não tem aqui, quando não tem número aqui embaixo, não tem um índice, é porque aqui tem a quantidade, é apenas 1. Aqui tem um índice 3, isso significa que tem 3 átomos de hidrogênio. Então, vamos colocar aqui, 3 átomos de hidrogênio. Letra C, nós temos carbono, hidrogênio e nós temos também o oxigênio, certo? Quantos átomos de carbono tem nessa molécula aqui? Quantos átomos de carbono? 2, né? O índice aqui é 2 e representa a quantidade de átomos desse elemento. 2 átomos de carbono. De hidrogênio. Hidrogênio tem 4 e mais 2 aqui, olha. Esse 2 é a mesma coisa da matemática. Quem está fora multiplica quem está dentro do parêntese. Então, esse 2 está multiplicando aqui a quantidade, né, de átomos que estão dentro do parêntese. Então, aqui tem 2 vezes 1, 2. Então, 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, se aqui tem 2 de hidrogênio mais 4 aqui, que está fora, no total 6 átomos de hidrogênio. Oxigênio, olha, nós temos aqui o número 2 multiplicando aqui por 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós temos 2 átomos de oxigênio. Certo? E, para terminar aqui, o exemplo, a letra D, nós temos, quantos átomos de carbono? 3, né? O índice aqui, 3, está indicando que tem 3 átomos de carbono. 3. E aqui, hidrogênio. Nós vamos ter quantos hidrogênios? Quantos hidrogênios? 6, né? Mais essa quantidade aqui, entre parênteses, nós temos 2, e aqui fora tem 2, então 2 vezes 2, 4, né? Esse número que está aqui fora multiplica a quantidade de átomos que estão aqui dentro do parêntese. Então, aqui, 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. 10 átomos de hidrogênio, certo? Que é 6 aqui, mais 4 daqui, 10. E nitrogênio, certo? Nitrogênio, nós vamos ter aqui, multiplicando 2 por 1 aqui, que é o índice, e nós vamos ter 2 átomos de nitrogênio. Então, N igual a 2, certo? E para terminar, certo? A quantidade total de átomos em uma molécula, certo? Olha, na molécula de água, nós já contamos aqui, contamos que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. No total, são 3 átomos, certo? 3 átomos. Vou botar aqui 3 átomos. E na molécula de amônia, nós já contamos aqui, tem 1 átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio, no total 4 átomos.
Na molécula, na letra C, nós temos 2 de carbono, 6 de oxigênio e 2 de oxigênio. No total, em que nós vamos ter 10 átomos. 10 átomos, no total, em uma molécula, não é isso? E na letra D, nós vamos ter 3 átomos de carbono, mais 10 de hidrogênio, mais 2 de nitrogênio, no total de 15 átomos. 15 átomos nessa molécula aqui da letra D, tá ok? Certo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, como é bem fácil a resolução aqui da nossa atividade. Só mais uma observação aqui. Se na questão tivesse pedindo o número total de átomos aqui da notação, né? No caso, só bastaria você multiplicar aqui pela quantidade de moléculas. Em uma molécula nós temos 3 átomos, então aqui como está indicando 4 moléculas, né? Você multiplicaria 4 vezes 3, 12 átomos em 4 moléculas de água. Bastaria você fazer essa continha simples para calcular o total de átomos no conjunto todo, né? Aqui tem 5 moléculas, então bastaria você multiplicar aqui 5. Em uma molécula tem 4 átomos, então 5 moléculas vão ter 5 vezes 4, 20 átomos. Então é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos de volta na sala de aula para passar para vocês de forma melhor ainda, explicando de forma mais detalhada, né? Com mais calma para vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Um abraço, tchau.